Quarto de Cima 60, para você que está no Spotify, Deezer e Apple Podcast. A gente também está no youtube.com/Pedro Veiga. Você que está no YouTube, curte o canal, curte o vídeo também para ajudar aqui o titio. E antes de anunciar esse meu convidado, eu queria fazer um merchanzinho. Você está vendo essa camisa aqui da Damasco. Se você quiser ganhar uma camiseta da Damasco, você vai fazer isso que eu acabei de dizer, você vai seguir o canal aqui, vai comentar, eu quero uma camiseta. Vai lá no Instagram também, @VeigaPedro, vai seguir o canal, vai marcar 10 pessoas no comentário que não me seguem e vai dizer, eu quero uma camiseta. É simples, isso vai me ajudar, né? E por falar em merchan, tô com um especialista aqui, André Simão. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Fala, Pedro, que legal estar com você, cara. Eu acompanho o trabalho seu, os podcasts, acho muito, muito legal e é uma grande alegria poder partilhar um pouquinho, né, das nossas experiências aqui com você, viu? Pô, legal. Primeiro de tudo, mandei bem, mandei mal, como é que foi esse início aí? Não, tá legal, cara. Eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente precisa se debruçar para formar o outro, né? Uhum. E eu acho que a atitude de conversar com as pessoas que é do meio, seja ela grande, seja ela pequeno, enfim, eu acho que é uma atitude de você formar alguém de alguma forma e de você contribuir com uma geração que vem depois da gente, né? Sim. Então eu acho muito legal, eu acho super válido toda e qualquer forma de conteúdo e que você possa passar aquilo que você aprendeu para as pessoas. É muito bacana, porque você tem uma baita experiência e as pessoas que você tem entrevistado, tem batido papo, são pessoas interessantes para o meio, né? Então, eu acho que você está no caminho certo e que muito mais gente ele nisso para poder formar novas pessoas, não é novos discípulos, mas formar novas pessoas especializadas, interessadas naquilo que a gente faz, né? Eu acho que eu tô fazendo um ano agora, dia 18, de podcast. Se você vai ver o primeiro, eu vou aprendendo no caminho, né? Então hoje, por exemplo, tá aparecendo com a merchandising para eu ganhar dinheiro. Na verdade, eu tô dando camiseta. É uma questão mais de divulgar o podcast para que mais pessoas possam ter contato com o conteúdo. Porque no final de tudo é evangelização, né? E você é um cara que há tanto tempo também lida com isso e a gente tem que estar de olho nas melhores estratégias, né? Sim, tem que estar atento a tudo que ao novo, né, a todo momento. E a gente está dando uma velocidade muito grande das coisas, né, Pedro? A novidade e o formato de você mudar a comunicação e a maneira de atingir o público é muito rápida. Então, eu acho que tudo que você puder acrescentar e melhorar, seja um patrocínio de uma camiseta, que eu não tenho, mas... eu vou te mandar uma, eu vou dar uma pro Felipe também. Estou pedindo uma camiseta. Mas eu acho muito legal, eu acho que tudo que a gente puder usar para o bem e para poder transmitir nossa mensagem é super válido e é bem isso. Então, a camiseta parece ser uma qualidade bem legal, então as pessoas... Eu vou te falar o seguinte, esse tecido aqui, ele tem um cheiro bom e eu não sei o que é o tecido já é original de fábrica, ele vem com cheiro bom. A mulher que me vendeu não explicou, ela disse assim, é a malha Menegote, só que Menegote é a marca dela, ela não contou o segredo da coisa, entendeu? É assim, é maravilhoso, você lava e continua, não sei o que é, mas assim, é muito bom mesmo, essa específica, né? Tem outra camisa da Heaven, tem umas outras aí. E a gente se conhece há quanto tempo? Uns 12 aninhos aí, eu acho, 10. Foi na época do Malas Prontas que a gente estava gravando. A gente começou, acho que foi em 2010, 2009, 2010, né? 2009, 2009 que a gente lançou de Malas Prontas, eu estava na atração naquela época, e desde lá é que a gente é próximo e cada vez mais tentando trabalhar junto, e graças a Deus, Deus tem permitido isso, né, Pedro? Eu lembro coisas que me marcaram, assim, primeiro, foi uma novidade perceber que a comunidade Shalom e outras instâncias da igreja estavam com esse ímpeto de uma nova onda de profissionalização. E na época que eu te conheci, você estava na atração, mas você já tinha uma história anterior a ela. E eu lembro que a gente estava no backstage do Aleluia, em Fortaleza, e você me falou alguma coisa do tipo, a gente precisa muito de você. E isso me marcou porque, não que eu tenha ficado com o ego inflado em nada, mas eu entendi que existia uma missão. Eu tenho
o que fazer. Eu preciso achar em mim algo para dar e não ficar apenas como um passageiro observando, né, tudo que acontece. Eu sempre percebi isso em você também, que a maioria das pessoas tenta se adequar ao que está acontecendo. E pessoas como você buscam inovar. Então, o que é que eu posso fazer para dar de novo e para melhorar a situação, né? E essa cena me marcou. Mas como é que é o teu início, assim, antes da atração? Como é que você começou nessa história? Você sempre foi da igreja? Como é que é? Cara, eu sempre fui da igreja. Minha família é muito católica, né? Hum, Tenho uma mãe, tive uma mãe que mora no céu atualmente, hum, que foi uma grande mulher e que me colocou sempre no caminho de Deus. E eu cresci em berço católico. Não tive nenhum momento, nenhuma situação de conversão, porque o meu testemunho é um testemunho de perseverança, entende? Eu fui não, criado em berço católico, dentro da igreja, comecei, meus primeiros movimentos na igreja era Legião de Maria, que uhum, era muito legal, a gente fazer trabalhos sociais, né, de visitar doentes, essas coisas, ainda menino, acho que 11 anos de idade, e sempre gostei disso, assim. E depois conheci a renovação, né, comecei a participar de grupos de jovens e tal, só que eu sempre fui muito fuçado, né, então nos grupos de jovens já começava a me meter na questão do... Nunca fui músico, não sei tocar absolutamente nada, até fiz umas aulinhas de violão, mas nunca fui nisso, mas é mas música de alma, né? eu tenho um sentido, assim, eu sei É. quando é bom, quando eu acho que é um feelingzinho. Desde sempre eu tive, sempre trabalhei com música, na real, meu primeiro emprego foi uma rádio, e na igreja eu já organizava os eventos de grupo de oração, então, tipo, puxa, isso em 94, eu lembro que o Dunga e a Canção Nova foi fazer um evento na minha cidade, Hum. com o Padre Jonas, e ali eu botei uma pimentinha no Ministério de Música, a gente precisa gravar um CD também e tal, e o Ministério chegou a gravar, não foi algo grandioso, mas Uhum. foi bacana e regional, né, que é muito eficaz. E aí começou a acontecer isso, aí eu continuei organizando eventos, era do lado de lá, né, levava os Uhum. artistas para fazer show na minha cidade, eu morava em Adamantina, interior de São Paulo, e e aí, em 2003, eu tive uma oportunidade de fazer um bate-bola com o Heraldo Matos, da Codimuk. Sim. E como eu trabalhava em rádio, mas eu trabalhava numa rádio secular antes, Hum. Fazia o sempre que na rádio? anotava. Eu trabalhava com produção e programação de rádio. Eu trabalhava Nossa, numa rádio cultural, adoro uma rádio, já rádio trabalhei em educativa. rádio também. Não, minha paixão é o rádio, assim. Então, na real, eu sempre trabalhei com isso. E eu anotava sempre na rádio o que uma gravadora poderia fazer pelos artistas e pela rádio, sendo uma forma de junção. E um dia eu tive uma oportunidade de partilhar essas minhas ideias com o Heraldo, e o Heraldo me fez um desafio, assim, né? Eu trabalhava na rádio, nessa época eu gerenciava um cybercafé para o meu professor da faculdade, Uhum. e dava aula de teatro, que a minha arte mesmo é o teatro, a minha formação. E eu trabalhava muito, e o Heraldo falou assim para mim, o Heraldo e o Netinho da Codimuk, né? Ó, a gente tem uma vaga aqui para marketing na Codimuk, mas você tem que começar aqui segunda-feira. Isso era uma quinta. Ah, Cara, minha cabeça entrou em parafuso, porque era o meu sonho trabalhar com música católica, meu sonho era trabalhar em gravadora, e eu tive 3 dias para poder desfazer minha vida inteira, né? E picar a mula lá para Cachoeira Paulista e caramba. iniciar a vida. E deu certo. Mas deu super certo. Eu acho que foi uma experiência muito válida. Eu, graças a Deus, tive uma grande escola. Eu acho que o Heraldo Matos e a Codimuk contribuíram e contribuem muito para a música católica. Acho que existe uma veia que vem da Canção Nova, N situações disso também, e me ajudou muito num olhar visionário da situação e de sempre olhar e querer o melhor de tudo, assim. Tive bons professores. Trabalhar com o Heraldo e com o Netinho foi realmente É. sensacional para mim. Não, é a coisa mais importante. Inclusive, eu acho que o Heraldo e essa geração dele, na verdade, eles fizeram um marco, assim como o Padre Zezinho fez um marco na música anteriormente, mas eles fizeram um marco na questão de distribuição, de gravadora, de profissionalização. Eu não sei eu não sei falar números, mas eu já na época eu ouvia dizer que eles faziam coisas numa escala altíssima, assim,
de financiamento e de rendimentos e tal. Então foi a primeira banda Anjos de Resgate de Codemuk que me parece trabalhar num patamar superior, assim, de negócios, né, de business. Não sei se é verdade, mas eu já ouvia muito dizer isso. Foi bem, eu acho que o Heraldo já foi visionário desde o tempo do Cristiatividade, né? Lá atrás ele era da comunidade Canção Nova, e depois o trabalho com Cristiatividade, que já foi uma revolução. Imagina, poxa, estamos falando aí de início da década de 90, talvez, não sei preciso com datas, mas o rock and roll já evangelizava dentro da igreja, então já atraía muitos jovens. Eu me lembro de eu estar num Halel em Franca, em 1995, e no palco grandes artistas, e um dos artistas era o Cristiatividade, tinha o Boy, tinha o Adilson, e era sensacional, e aquela multidão imensa de pessoas curtindo música católica. Então, se você fala disso há quase 20 e tantos anos atrás, quase 30, digamos assim, não, 20 anos atrás, né? Não, dá mais, dá quase 30, nós estamos em 2020, desculpa. Pois é, eu também perco as contas às vezes, né? Há mais de 30 anos, pô, uma banda evangelizando na igreja com rock, entendeu? Exato. Não é só o fato de você gravar música, de ter CDs, de ter discos, que não era LP, né? Muita gente que talvez a gente não sabe nem o que é LP, né? Cassete e LP, né? Cassete e LP. A gente aí já mostra. Então, o pessoal inovou e evangelizava com isso, eu acho... Olha que top isso. Shalom Internacional. Cassete, gente. A galera não conhece isso. Então, eu acho isso maravilhoso. A gente está falando de 30 anos atrás, onde pouco se ouvia falar de música católica, né? Tinha Padre Zezinho, com toda a sua dedicação, maestria e tudo mais, e outras expressões que tinha também, evangelizando, mas, poxa, você fazer rock and roll naquela época... Exatamente. E, assim, é uma coisa que até outro dia não se admitia bateria e guitarra na missa, entendeu? Então é uma coisa que eu acho que a Igreja Católica é lotada de maravilhas e tem algumas coisas engessadas no caminho que vão impedindo. E se você fizer um comparativo com os evangélicos que já quebraram a união lá atrás, que eu nem sei quantos milhões de anos foram, os primeiros, né? Mas assim, eles acabaram, de certo modo, adquirindo uma liberdade de expressão, né? Enquanto que os católicos, que eu sou, não vou morrer, não quero deixar de ser nunca, mas existe essa característica, né, na igreja, de uma certa tensão demasiada, vamos dizer, um medo, assim, de será que aqui não pode porque é pecado, ou porque vão falar, ou fica uma coisa assim que acaba, e a gente é afetado artisticamente, enquanto que a gente deveria ter um destemor para que o Espírito Santo haja e na nossa criatividade a gente vá mesmo até o fim do mundo com criatividade, com trabalho, né? A gente fica pensando, não, peraí, precisa se adequar. Foi o que eu falei no começo, né? Precisa se adequar, senão o pessoal vai falar que está errado e tal. E nessa época já era assim. Inclusive, eu tenho 2 marcos da minha vida na infância, porque eu sou velhinho também. Então, nos anos 80, em 87 eu fui para Bolívia com a minha mãe, 87, 88, e lá já tinha um movimento assim muito grande da igreja local, inclusive o Moisés foi nessa época também, e eles beberam muito do que acontecia lá de música e de estilo de oração. E também nos anos 80 teve o acampamento dos Focolare, e lá teve um show com o Genrosso e outros, assim, e aí eu lembro que essa coisa do rock me marcou muito, porque eles já eram muito, assim, eles sempre foram anos na frente da gente no Brasil. E aí eles já falavam, já se expressavam com os ritmos da Europa, Itália, França e tal, e muita coisa americana, assim, do estilo americano, inglês, de rock, né? Era muito interessante. E até a gente pegar essa fase e a gente reproduzir pra gente, já tinha passado 20 anos, pelo menos, né? Pois é. Eu acho que a música católica brasileira hoje, ela tomou uma proporção que você não encontra no mundo alguém que tenha essa pluralidade que a gente tem na música católica. Apesar da gente ainda estar muito aquém
dos evangélicos, no sentido organizacional. Eu não digo nem na questão de qualidade, porque hoje a gente tem trabalhos maravilhosos, a gente chegou lá. Eu acho que isso a gente tem. Talvez a gente ainda tenha uma ou outra deficiência para poder viajar com uma estrutura de show legal, competitiva, com o meio secular e competitiva com o meio evangélico, mas a gente fala bem, a gente tem a nossa linguagem, nossa qualidade é muito boa, apesar de ter demorado muito tempo para isso ocorrer. Mas eu acredito que o Brasil hoje, mesmo com esse cenário, é um grande celeiro de música católica, e eu acredito que talvez um dos melhores do mundo, assim, em proporções, né? A igreja, com certeza. Com certeza. Mas por que você acha que existem essas dificuldades de estrutura, de organização, de eventos acontecerem? Por exemplo, eu sou do Rio. No Rio, quase 0 eventos, pelo menos na capital. Quase 0 evento católico. Bom, eu acho, Pedro, que na real, o nosso meio católico tem algumas dificuldades para poder chegar onde precisariam chegar, né? Primeiro que o evangélico, a diferença entre católico e evangélico, porque o evangélico, quando consome música religiosa, ele consome somente música religiosa, e somente música gospel. Ele não se abre à música secular, ele não, dificilmente se vai a um show secular. Nós, católicos, já somos muito mais maleáveis a isso, e uma cabeça um pouco mais aberta, e consome de tudo. A gente não consome somente aquilo que a gente tem como fé ou como um direcionamento religioso, entende? Então, eu acho que isso faz com que os nossos eventos, aquelas pessoas que ainda se encorajam nos eventos, talvez não tenha uma grande quantidade de público nos seus eventos, e isso enfraquece aquilo. O cara, ao invés de botar um LED no palco, ele vai botar um pano, um tecido de um lado para o outro, porque ele sabe que se ele botar o LED, ele vai ter um prejuízo muito grande para aquilo, e a quantidade de pessoas católicas que vão no show não são tantas, entende? Então, eu acho que a gente tem algumas dificuldades, porque o nosso público ainda não consome muito bem as nossas músicas. Mas quer dizer que uma coisa, na verdade, leva a outra, é um ciclo vicioso, porque se o show é ruim, a pessoa não vai, se a pessoa não vai, o show é ruim, então... Exatamente. Uma vez uma pessoa me ligou e queria contratar um show de um dos meus artistas, e queria que um dos meus artistas fossem fazer um voz e violão para abrir o show de uma grande banda, de um grande artista católico. E eu disse, olha, não é legal, porque as pessoas não vão contratar, vão olhar sempre para esse meu artista pequeno, entende? Portaria, né? Exato. Me dá a oportunidade, vamos chegar num acordo, me dá a oportunidade dele ir com banda e fazer um show com a mesma condição, com a mesma iluminação, com o cenário, com tudo, e você vai ver que talvez daqui 2, 3 anos o meu artista vai ser o seu artista principal do seu evento. Então, existe muita questão ainda assim que dificulta a gente a render e a ter bons resultados, entende? Eu acho que para a gente quebrar o ciclo vicioso, uma das partes tem que ceder. Eu me lembro, lá naquela época mesmo, 2009 e tal, 2010, eu me lembro de ter que pagar para produzir. Mas se eu não pagasse para produzir, ninguém iria me ver, ninguém iria acreditar que eu existo e que eu posso fazer um bom trabalho. Então, quantas vezes a gente passa por isso? Não, tipo, então tá bom, você me dá esse cachê, eu vou levar a banda toda, porque eu preciso que você veja como é o show com a banda inteira. Pra depois você achar que eu mereço. Já aconteceu vezes da gente ter que ir de graça para poder mostrar o trabalho, entendeu? Então, eu acho que faltam um pouco dessas questões. Na verdade, eu acho que faltam muitas coisas. Assim, a gente precisa ter uma estrutura melhor, pessoas mais capacitadas para realizarem eventos, porque não é impossível você ver um Aleluia com toda a coragem da comunidade Shalom chegar lá, que também, com certeza, não foi fácil, e o começo talvez também não seja o glamour que é hoje de um Aleluia, a grandiosidade toda. E até hoje é difícil.
Exatamente, mas arregaçaram as mangas, se formaram, se capacitaram, buscaram conhecer, aprender a fazer evento, fazer cursos de evento, saber como é, o que que é isso, o que que é aquilo, o valor necessário para determinada situação, que aquele som que você pede não é algo a mais, é um som necessário para que a qualidade do show seja bom. Porque muitas vezes, quando a gente pede um som bacana num show de um artista, a pessoa fala, ah, está exigindo demais, olha o som que a pessoa está pedindo, mas não, você está contratando um artista para ir fazer um show bom. Se o som não é bom, o seu evento, não é só o artista que é queimado, o seu evento não vai ser bom, o show do artista pode não ser legal, e isso vai acontecer que talvez na segunda edição do seu evento, no ano seguinte ou depois, as pessoas não se interessem nem em voltar para o seu evento, porque aquele evento não foi bom, porque o som não era... É o cara que quer ganhar dinheiro, mas não está entendendo que ele tem que apresentar um bom produto para a coisa existir, né? Para ser respeitada, né? E aí existe uma questão de... Precisa ser bom para a imagem do artista, porque se o som for ruim, é porque o artista não foi bom para o público, né? O público fala, poxa, eu não gostei do show daquele cara, mas não sabe que talvez o som não estava legal, que talvez o artista não estava se ouvindo, que não tinha um equipamento no palco suficiente para o artista se ouvir bem e cantar bem. Então, é um aglomerado de situações, e quando você se propõe a fazer um evento, seja você artista ou você organizador do evento, você falar assim, eu estou fazendo uma parceria com o artista, é uma parceria com a banda, é uma parceria com a contratante, com a equipe de som, é uma parceria do contratante, todo mundo junto, cada um dando o seu melhor para que saia realmente com muita eficácia, e aí, trazendo para uma linguagem religiosa, que a gente tenha eficácia na evangelização e na proliferação da palavra de Deus, entendeu? Cada vez mais. E você sabe que a pessoa que faz evento, assim como um artista que tem uma banda, ou uma agência, um escritório que agencia um artista, sabe que a coisa não pode e não dá para retornar na primeira vez. Então o cara que faz um Hallelujah, o cara que faz um evento, um Hallel, alguma coisa assim, não adianta ele dizer, poxa, eu só tenho dinheiro e eu só tenho condições e só tenho gente para investir uma vez e se não der o resultado, eu parei. Então assim, nem começa, meu irmão. Eu só tenho uma banda, um artista e eu só tenho condições de levar ele para fazer um show e se não pagar direito eu não faço mais. Não, você tem que acreditar em 1 ano, tem que acreditar em 2 anos de trabalho, né? Para a coisa solidificar. Não dá para fazer uma coisa só e achar. Agora, mudando um pouco para a GBA, eu lembro do início, né? E antes disso, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer que você é ator? Você falou aí? Cara, na real, a minha formação artística é o teatro desde pequeno. Eu estudei oficinas de governo e tal, depois eu fui me aperfeiçoando, e aí eu prestei um concurso, depois de muitos anos, depois de estudar, eu prestei um concurso para com a Secretaria de Estado da Cultura daqui de São Paulo, e eu consegui passar numa prova, e eu lecionei teatro por algum período pela Secretaria da Cultura lá na minha cidade. Então foi um trabalho bem legal, e o teatro também entrou na minha vida, por mais que eu estudei teatro, eu joguei isso direto para a questão da igreja. Por exemplo, a gente tinha um grupo de teatro na igreja, lá em Adamantina, que era muito legal, e a gente fazia qualidades com cenários bacanas, com iluminação, em teatros, lugares de teatros seculares. A gente venceu festival secular de teatro com uma peça religiosa, e depois a gente descobriu um festival, que acho que muita gente nem sabe disso, existe um festival de teatro católico muito legal aqui em São Paulo, uma Cristo Arte, lá na paróquia São Judas Tadeu. Na capital, isso? Sim, na capital, no Jabaquara. E foi muito legal, porque eram grupos do Brasil inteiro concorrendo, e a gente veio, participou várias vezes. Eu já atuei, mas a minha questão no teatro sempre foi direção. Todas as vezes que a gente montou peças religiosas,
eu sempre dirigi as peças e a gente sempre foi premiado com as peças, com melhor atriz, melhor direção, melhor texto, sempre. Isso é muito importante porque você faz hoje, né? Para agenciar um artista bem, tem que ter a visão artística também, né? Completamente. Eu acho que a minha visão do show hoje é uma visão muito mais artística, é uma visão de quem conhece o palco, estando no palco, e a maneira com que você tem que lidar com o público, porque você estar no palco é uma resposta sua com o público, né? Você tem que, a partir do momento que você pisa no palco, por mais que você esteja extremamente roteirizado em tudo, se não houver aquela conexão e aquela troca de experiência, o seu show vai ser muito ruim, o seu teatro vai ser muito ruim, a sua performance vai ser ruim, e o público vai achar ruim também e não vai corresponder. Então, eu sempre peguei essas questões, desde postura, de você prestar atenção em públicos específicos, para que isso conduza o seu show para frente, do teatro, entendeu? Porque o teatro, por mais que você tenha um roteiro, você tem que ter o dinamismo de, eu não estou agradando, então eu tenho que dar uma... sensibilidade, né? Exatamente, uma sensibilidade para poder conduzir o show. Eu acho que o meu trabalho deu certo porque eu tinha essa visão do todo artístico da situação, sabe? Você tem uma visão... você é um grande observador, porque se você não tem uma formação formal, vamos dizer, em outras áreas, se você interage tão bem, você interfere tão bem na área de business, né? Marketing, posicionamento artístico e tal, isso não vem só da arte, né? Então você vem se instruindo no caminho, né? Para você tomar coragem para abrir uma agência, como é que você chegou lá, né? A minha formação profissional, eu sou formado em publicidade e propaganda e tenho pós-graduação em marketing. Então você é publicitário, sim. Sim, sou publicitário e tenho especialização em marketing, graduação. Então, eu já venho desse segmento, então para mim foi muito tranquilo, porque na verdade era uma formação profissional que eu pude trabalhar com a aplicação disso. E aí, volto a dizer, a experiência do rádio para mim foi extremamente interessante. Porque quando eu comecei a fazer um trabalho com a Codimook, o nosso trabalho foi justamente isso. Vamos identificar todas as rádios católicas, vamos identificar as TVs, vamos conversar com esse público, a gente precisa fornecer conteúdos para eles, a gente precisa levar o artista até essas rádios, ter entrevistas e tal. Então, aí começou a funcionar bem aquilo que eu fui somar a Codimook na época, entende? Então, eu comecei na Codimook com essa questão de divulgação, de marketing, de planejamento. E depois é que eu fui adquirindo com eles essa sensibilidade de saber, isso é bom, esse artista é interessante, vamos lançar isso daqui, vamos fazer isso daqui. Então, foi muito bacana. E, para mim, a história, assim, quando eu cheguei lá na Codimook, eles sempre me deram muita abertura. Eu lembro que eu cheguei em 2014 lá, acho que 3 meses depois, ia ter um show no Rio de Janeiro, do Anjo de Resgate, no Olimpo, na casa de show Olimpo. Era um show só. E quando eu comecei a ver que era uma casa de show, eu sou muito pilhado, né, cara? Eu comecei a cara, a gente tá tendo a oportunidade de fazer um show numa casa de show. Dificilmente os artistas católicos invadem casas de show, isso precisa ser registrado. Pois era uma coisa raríssima acontecendo. Raríssimo. E dali saiu o DVD do Anjo de Resgate, né? Que já era um evento, era o dia do amigo, e a gente correu e fez o que fez e conseguiu fazer o primeiro DVD. Então, Aí você é produção executiva, então? Na verdade, na época, eu trabalhei com roteiro, com produção. Na verdade, assim, eu acho que eu sempre fui a faísca, sabe? Assim, de pegar a galera, bota fogo no povo e vamos embora. Melhor coisa. Então, era a Maristela. Não, a Maristela foi no evento seguinte. Mas era eu, o Netinho e o Heraldo trabalhando assiduamente, até a Renata, que é a esposa do Leirão, do Rosa de Sá, também trabalhava com a gente correu todo mundo junto, e a gente conseguiu fazer o DVD do Anjos, né? Mas, para mim, eu acho que essa experiência do marketing, da publicidade, atrelada à minha experiência religiosa e ao que eu vivi na rádio, é o que me fazia ter essa sensibilidade de poder fazer. E daí foi Pedro. Logo em seguida, foi uma das coisas muito legais que a gente fez, logo em seguida, que em 2005,
a Codimook ia completar 15 anos, e a gente teve a ideia, fez os 15 anos da Codimook lá no Credit Card Hall, que juntou todos os participantes da Codimook. Foi algo, assim, muito louco. Eu lembro que eu e o Netinho chegamos lá no Credit Card, que hoje nem é mais Credit Card, né? Toda hora mudava o nome. Ainda muda, né? A gente chegou lá para alugar o lugar e a gente foi muito maltratado pelos lugares, porque para eles era inconcebível que uma empresa religiosa fizesse um show numa casa de show daquele tamanho. Mas deu super certo, foi muito legal. Eu lembro que os ingressos esgotaram, assim, tipo, em 20 dias. Então, eu acho que para as coisas que você faz na sua vida dar certo, primeiro precisa colocar o seu coração. Se tiver o seu coração, tudo vai resolver muito bem. E aí, todas as experiências que você tem de todas as áreas, traga para sua sensibilidade, faz um misto disso e aplica, que não tem como dar errado. E aí eu acho que essa transição para iniciar a GBA, eu fico imaginando, teve que ter uma coragem de pensar, eu não vou ter mais a segurança de estar trabalhando para alguém em algum lugar, né? Agora é por minha conta. Como é que foi essa transformação, essa passagem? Pedro, na real, assim, eu trabalhei, né? Eu comecei trabalhando na Codimook, depois eu fui para Paulinas, aí eu voltei para Codimook, depois eu fui trabalhar na Canção Nova, e depois eu voltei para Codimook. Não, aí eu fui para Tração e depois Codimook de novo. Isso. 3 vezes. Então, essa é a minha transição. Quando eu saí da Codimook pela terceira vez... Isso porque o pessoal tem uma paciência de te receber várias vezes voltando, né? Mas tudo bem. Exatamente. Mas assim, foi muito legal, porque na verdade, assim, eu acho que era algo que tinha no meu coração, que estava sempre no meu coração. Eu gosto muito deles, eu respeito todo mundo, mas sempre fica uma admiração por aquilo que te deu uma grande oportunidade. Então, nas outras 2 vezes, eles me chamaram de, você não quer voltar? Eu falei, tá bom, eu vou voltar. Legal, eles te chamaram. Foi. Então, foi muito bacana, foram oportunidades muito boas. Só que quando eu saí da Codimook pela terceira vez, eu já tinha passado por todas as outras empresas. E tinha, modéstia à parte, dado a minha contribuição para cada uma delas, entende? N coisas, tipo, a gente levou o eletrônico para Paulinas, que até então nunca era possível. Eu lembro que uma das coisas que a gente lançou na Paulinas, que foi aquela banda Shema, não sei se você lembra disso, uma banda de Brasília sensacional. Houve uma inovação e foi muito legal. Mas quando chegou a minha terceira vez de Codimook, eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Eu paro ou eu inicio um negócio próprio? Eu confesso que naquele primeiro momento eu não queria fazer algo próprio, porque para mim coincidia com algumas situações. Eu tinha perdido a minha mãe recente, isso mexia muito comigo, então foi uma situação um pouco complicada em vários aspectos, e eu confesso publicamente para você, que a gente está entre amigos, que naquele momento eu não quis mais continuar. E assim, eu não cheguei a uma depressão por não saber para onde ia, mas eu tive algumas incertezas dentro de mim. Então, esse que é o maior problema, né? Eu tive muitas incertezas e falei, caramba, eu acho que o meu caminho encerrou. Sabe por quê, Pedro? Porque assim, eu tive fases nessas empresas, mas não, por mais que sejam, por exemplo, na Paulinas eu fiquei quase 1 ano, na Canção Nova eu fiquei quase 1 ano. Foram períodos curtos, mas foram períodos que começou e terminou, certo? Tanto para mim quanto para as empresas. Então, só que no olhar do público, que eu acho que isso é muito ruim, quando a gente se coloca numa condição de vitrine, eu não sou um artista, mas quando você expõe um trabalho, você puxa um trabalho para o peito, para você assumir uma determinada situação, o público não entende alguns processos e criam algumas histórias nessa situação, o que é muito ruim. Se eu vivi isso, eu fico imaginando como que os artistas sofrem com o olhar do povo e como o povo conduz determinadas situações, entende? Mas o André ficou nem 1 ano na Paulinas e já trocou de empresa? Caramba, ele muda que nem troca de roupa. Não é isso, na real. Por exemplo, um jogador de futebol, às vezes ele está uma temporada de 1 ano num time e troca para outro time e vai defender o outro time muito bem. Eu acho que a gente precisa ter esse dinamismo e esse olhar para tudo que a gente faz. Então, eu fiquei muito machucado com essa visão do público, sabe? De tipo,
Não dá para contar, né? Cada hora tá no lugar. Exatamente. Mas eu sei, e todo mundo que trabalhou comigo sabe, que foram ciclos que se iniciaram e terminaram. Alguns ciclos são maiores, outros ciclos são menores. Eu nunca tive essa visão, não. Assim, o André não tá na atuação, mas voltou para Codimuk. Como é que é? Mas eu ouvi bastante e para mim foi um período muito difícil, principalmente nessa terceira vez. Porque para mim, assim, o que eu faço? Entendeu? Eu sei que se eu pedisse para voltar para algum dos outros trabalhos, eu sempre deixei portas abertas, mas eu não queria mais conviver com essa situação, sabe? No olhar do público, dizer assim, pô, ele foi de novo para tal lugar. Então eu fiquei muito quieto e silenciei. E muito engraçado que no meu momento de maior silêncio, eu acho que publicamente é a primeira vez que eu vou dizer isso. E eu brigando internamente de um futuro, e de repente até pensando, falando, quer saber, eu vou me dedicar, acho que à música secular, porque eu tive uma experiência com a música secular também, trabalhei um pouco com MPB, paralelo a um período que eu trabalhava na atração, e eu fiquei, será que eu vou voltar a trabalhar será que eu trabalho só com música secular? Cansei, aquelas coisas que a gente entra um pouco em crise. E eu queria abrir mão disso. E, cara, uma pessoa me ligou, uma pessoa bem famosa do meio católico, mas não era uma pessoa que a gente tinha uma proximidade muito grande. E essa pessoa disse assim para mim, eu sei que você saiu da Codimuk e tal, assim, assado, mas eu queria falar com você. E eu falei, não tô afim de conversar. Caramba. Falei literalmente assim, aí a pessoa falou, eu não vou parar de te ligar, enquanto você não atender, eu não vou parar de te ligar. E acho que eu deixei a pessoa ligar umas 5 vezes. E na sexta vez, a pessoa escreveu assim para mim, me atende, não precisa dizer nada, só deixe que eu falo para você. E quando eu atendi, a pessoa já começou a falar e ela disse assim, olha, eu sinto que eu preciso te exortar de uma situação. Para de querer colo. Para de querer colo. Comece a andar com suas próprias pernas. Você já sabe andar, você tem perna, você não é aleijado, você não tem nenhum tipo de deficiência, então chega, tá na hora de você andar com suas próprias pernas. Mas assim, veio de uma pessoa que eu jamais esperava, e a pessoa pegou, acabou de falar e ela desligou, ela não deixou eu falar nada e eu também acho que não tinha nada para dizer. E aquilo começou a me remoer, sabe, assim? E aí, Deus, eu coloquei para Deus, falei, eu sempre fui muito sincero com Deus, de dizer assim, se for para ser, então você abre o caminho, porque eu cansei de bater cabeça, não quero isso, assim, sabe, bem exigente, né? E aí, o Fernando me chamou, o Fernando já tinha a GBA, né, que era uma agência de publicidade, ele falou, vamos fazer alguns trabalhos juntos? Minelli. E, Minelli. Fernando Mininelli. E ali a gente começou a desenhar, eu comecei a colocar algumas coisas que eu tinha no coração durante todo o meu tempo de música católica e coincidia com as ideias dele, e foi um negócio muito legal e a gente começou ali o início de um grande trabalho, assim, juntos. Né? Mas rolava uma insegurança, porque isso que eu estava falando quando você inicia um negócio próprio, deve rolar, assim como da minha parte, né, quando a gente fez a fábrica, fica assim, vamos ficar só na produção musical, porque aí já é mais garantido, já tem uma clientela, mas quando a gente abre peraí, vamos agenciar, então é mais difícil, porque existe uma insegurança, né, quando você tem pai e mãe para ajudar, você se aventura, mas quando você não tem ninguém, né? Exatamente. Quando você não tem emprego, quando você não tem salário, né? E aí, uma coisa é o seguinte, quando é só você, é uma realidade. Quando você tem outras pessoas que passam a depender de você, o peso nas costas é muito maior. Então, por exemplo, você tem que trabalhar, a gente definir que vai trabalhar numa empresa para a igreja, estritamente para a igreja, você fecha um nicho, você define um nicho, mas você foca. Então, ao invés de você abrir uma empresa que possa ser abrangente,
Você nichou a empresa, né? Então, a responsabilidade sua é muito maior, porque você define o objetivo da empresa, define a meta, vou trabalhar somente com religioso, mas você não consegue fazer tudo sozinho e você precisa de funcionários. Então, a partir do momento que tem que contratar gente para trabalhar com você, e a responsabilidade de que você não pode faltar financeiramente com os outros... Aumenta muito o risco, né? É muito grande. Então, realmente, não é fácil, é uma atitude que você tem que ter muita coragem e muita confiança em Deus também, assim, muito foco de tipo, vou me lançar e aquela coisa, vamos ver onde vai dar. Então, eu acho que foi uma atitude de muita coragem, porque realmente não era algo que eu tinha uma grana para investir nisso. Eu fui com a cara e com a coragem extremamente com o meu trabalho. Então, vamos com a ideia, planejamento, e a coisa rolou bem, assim, graças a Deus. Porque uma coisa é a gente confiar em Deus, e a gente precisa exercitar isso todo dia, mas uma outra coisa é a gente saber se é isso mesmo que Deus quer, porque a gente fica numa... Peraí, preciso rezar mais, preciso escutar Deus, porque vai que eu estou trilhando um negócio que lá na frente vão me arrebentar, porque não era para fazer nada disso, né? Então essa coisa de ser autônomo é sempre um perigo, né? Ainda mais agora que não é mais autônomo, é empresário. Aí Exato. Você tem gente para sustentar. E aí se você falta salário, dá um problema muito sério. Então quando você não vende mais show, por exemplo, esse ano está sendo um exemplo, talvez dos mais difíceis, né, da história, para todo mundo. Como é que a gente se vira esse ano? Eu acho que a gente está vivendo um momento, a população geral, né, vive uma grande dificuldade, mas o nosso setor musical, né, vamos falar de música no geral, vive um momento de incertezas, de interrogações. O nosso meio religioso, mais ainda, porque, volto a dizer, é um nicho. Você trabalha com um público extremamente específico. Então, tipo, as pessoas não estão indo para as igrejas, as pessoas estão assistindo missa de casas, as coisas mudaram completamente, não se pode ter aglomeração. A gente vive, infelizmente ou felizmente, de aglomeração, de eventos, de shows. Então, causou uma incerteza muito grande de tudo, né? E o pior é você não eu acho que se não tivesse a confiança em Deus, o olhar fixo nos olhos de Deus, talvez muitos já não estariam mais aqui em 5 meses de pandemia, certo? Mas a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe por que Deus nos chamou e a gente ainda insiste nisso tudo. Por que eu digo isso? Porque a gente não sabe quando vai ter vacina para todo mundo, né, Pedro? Então, os eventos só voltam quando tiver vacina. E por mais que as pessoas migrem, alguns consigam migrar para live, façam algumas coisas online, outros se arrisquem em drive-in e tal, é muito sequenciado, é muito pouco. E eu penso na totalidade da música católica. Nem todo mundo vai conseguir fazer um show num drive-in. Nem Exato, todos que nem uma live, nem todo mundo vai conseguir cobrar ou receber doação numa live, né? Nem todo mundo tem nem condição de montar uma live. A gente olhar para muitos artistas hoje, quantos realmente conseguem fazer uma live? Entendeu? Com certeza. Mas aí você fala assim para mim, mas é só você ter a câmera na sua casa, ligar. Não, não é. Porque se a qualidade do cara de som não for boa, alguém vai reclamar que a qualidade de som dele não foi boa. O vídeo, né? De vídeo é a mesma coisa. Então, é muito complicado, né? Então, não é um momento... E o artista, às vezes, não tem tamanho para fazer live, ele tem tamanho para fazer um show com 10, 20, 30, 50 pessoas que vão pagar algum cachê, a casa vai pagar e tal. É diferente, né? Exatamente. E volto a dizer, é uma incerteza muito grande e eu, de imediato, quando rolou a pandemia, o que vinha na minha cabeça era assim, cara, as lives vão tirar o público das plataformas digitais. E realmente as arrecadações de streaming caíram muito para todo mundo, entendeu? A gente está começando a perceber isso agora. Então, e por outro lado, a minha preocupação era assim, as lives, né, que até então era o Gustavo Lima que estava fazendo e tal, numas estruturas mirabolantes e etc., não tinha entrado ainda no meio católico, eu pensava assim, cara, eu tenho muito medo das lives mascararem a atual situação
do que a gente está vivendo, entendeu? Porque o artista aparece ali na câmera, feliz da vida, todo lindo, maravilhoso, mas a vida dele não está bem, porque às vezes ele não tem dinheiro para pagar o aluguel dele, porque as coisas... Então, eu fiquei um pouco preocupado com entretenimento que maqueia, né? Maquiar uma realidade, entende? Uhum. O circo, né? O famoso circo, né? E Exatamente. você vê um marco na história da indústria musical, que foi o início da internet, o Napster e afins, que destruíram as estruturas das gravadoras, e hoje eu acho que talvez seja quase igual. Assim, a gente acredita que seja temporário, mas a gente está desde março achando que vai acabar em abril ou maio, ou no máximo junho, daqui a pouco já está em julho, não, mas setembro acaba. Eu já acho que 2020 já foi. E aí o problema a gente vive de imediatismo, não no mau sentido da palavra, mas o artista, para pagar as contas, ou ele fez um pé de meia, é muito sortudo, ou a grande maioria, 95%, você me dá um dinheiro para eu comprar as coisas agora, para eu pagar minhas contas agora, porque é mês que vem, entendeu? E eu me preocupo com gente que não construiu alguma coisa, que não tem uma plataforma solidificada, que não tem uma outra via de trabalho, porque tem gente que vai se virar, eu não estou fazendo show agora, mas eu vendo meu merchandising, minhas camisetas, ou eu faço isso, faço aquilo, dou aula disso, daquilo, faço uma videoaula, entende? Mas quantos não fazem, né? E aí que eu queria ver o que é que você pensa disso, porque como é que faz para a gente gerar conteúdo que tenha hoje relevância e que traga resultados? Você tem alguma resposta? Porque eu quase não tenho. Pedro, eu tenho pesquisado muito, eu tenho tentado, eu tenho silenciado muito, mas eu tenho estado atento às movimentações e tentado entender um pouco para que a gente sofra o mínimo possível. Sofrer no sentido não só próprio, mas no sentido coletivo do movimento de música católica, né? Porque, assim, não é interessante para ninguém que amanhã ou depois uma ou duas empresas católicas fechem, entende? Não é interessante para ninguém que determinado artista X ou Y encerre suas carreiras porque vão ter que procurar outra oportunidade. A gente é um movimento, a gente vive do mover, entendeu? Uhum. Então, eu tenho tentado desenvolver o meu olhar, não é nem caridoso, mas eu não consigo achar uma palavra agora, um olhar atento para todo, para o todo, entendeu? E como a gente poderia não fazer as coisas sozinhos e fazer todo mundo junto. Então eu tenho olhado, mas assim, uma resposta pronta para você do que daria para fazer para rendimento financeiro, eu Sim. hoje não conseguiria te dizer. Eu acho que tem muita gente investindo e fazendo algumas músicas, fazendo coisas, produções para os seus canais. Eu acho que o movimentar é importante, porque nós somos um movimento e precisamos estar em constante movimento, né? Uhum. Então, mas eu não acho que talvez valha a pena você gastar um dinheiro agora com uma baita produção, lançando uma baita música. Vou me comprometer até diante de vocês, por exemplo, que é fábrica, que trabalha com produção musical, que as pessoas contratam isso. Mas eu acho que é um momento de você... Mas é o que eu digo. Reter o que você tem e faz cover, de repente, no YouTube. Se você tem uma boa quantidade de seguidores, faz um cover ou outro, faz um voz e violão, tenta manter a sua imagem de uma forma diferente. Por quê? Porque as pessoas estão dóceis à simplicidade nesse momento, entende? Exatamente. Você vê uma Rede Globo onde o Altas Horas, por exemplo, está fazendo programa com as pessoas, cada um da sua casa. O Pedro Bial está na casa dele entrevistando o outro na casa dele também. Sim, nos então, Estados Unidos acontece muito isso. Exato, a gente está propício para isso. Então, eu acho que o momento é ter cuidado para não gastar demais e não morrer na praia, entende? É o que a gente está fazendo agora, mas eu mesmo como produtor musical, muito antes da pandemia, as pessoas, quanta gente já me procurou dizendo, eu queria produzir um álbum, eu quero produzir um single, estou iniciando minha carreira. Mas meu irmão ou minha irmã, você está iniciando a carreira, você não tem que gravar nada. Você primeiro tem que testar, experimentar, melhorar, botar conteúdo na tua plataforma, seja o Instagram, seja o YouTube, seja o que for, ver os resultados, se confirme também se a tua vontade, se a tua decisão vai permanecer,
Depois você vai observar o que está acontecendo à tua volta para ver se há uma demanda. Aí você vai gravar. Senão você vai perder milhares de reais, dezenas de milhares de reais fazendo um álbum. Vai ficar frustrado, vai pedir empréstimo, vai fazer um monte de coisa, não vai conseguir vender nada. Então, antes de eu pensar, poxa, eu quero ganhar o dinheiro em cima da pessoa, não, eu tenho um dever, né? Tenho uma missão de instruir, de pôr à luz a verdade. Então, por exemplo, o André Cavalcante, meu sócio, ele continua toda no estúdio. Grava, mixa, não sei o que, faz uma coisa. Porque os artistas que atuam no mercado continuam querendo gerar conteúdo. Mas é uma outra coisa, diferente quando esses mesmos artistas também fazem conteúdo caseiro bem feito, que é o que eu sempre digo, é muito melhor você ter uma luz interessante. Eu tenho uma luz aqui na minha frente, eu tenho uma em cima, eu tenho uma aqui, eu tenho uma webcam que não é grande coisa, mas eu tenho um áudio, eu tenho um microfone, eu estou fazendo uma coisa que não está custando nada. Já comprei a coisa, entendeu? Sim. E a quarentena, por outro lado, favorece. Eu estou falando com você, senão eu ia ter que ir até São Paulo, Santo André, para falar contigo, né? Então, tem coisas que a gente tem que saber aproveitar também as condições, né? E essa coisa da verdade, desculpa assim, só para completar. Essa coisa da verdade, você vê que o story do Instagram, por que faz tanto sucesso? Por que um TikTok faz sucesso? Por que reality show faz sucesso? As pessoas querem ver o que é que a pessoa vive de verdade. Muito melhor do que ver um clipe hoje todo produzido, maravilhoso. É bom, a gente gosta, mas a gente quer saber quem é. Quem é a Simária, a Simone, dentro de casa, acordando com o cabelo descabelado, marido, a criança, não sei o quê. A gente quer ver isso, mas fala, o que você ia falar? Não, eu ia fazer um parênteses, uma coisa que me preocupa muito de música católica. Eu acho que, assim, quando você se dispõe a ser um evangelizador através da música, é muito importante você identificar o seu chamado. Chamado todos os músicos têm, mas o que Deus quer para você? Porque talvez, eu quero iniciar uma carreira, tá? Eu quero fazer sucesso, seja lá o que for. Mas o que é sucesso para você? Talvez, fazer sucesso é você fazer o seu trabalho muito bem feito na sua comunidade, ser reconhecido por aqueles que são seus. Isso aí. Se dedicar, estuda, porque a gente está cansado de ver também muitos músicos nas igrejas tocando até mal, né, dentro das igrejas, e que o cara rala o dia inteiro, se esforça e dá o que ele pode. Mas a gente é muito acostumado a dar o que sobra, né? E a gente precisaria se capacitar para fazer bem aquilo que a gente faz. Então, é muito importante identificar, seja agora no tempo da pandemia ou não, o que é a sua missão, qual é o tamanho da sua missão. Para quem você tem que cantar? Você pode ser músico católico numa paróquia, você pode ser músico católico na sua cidade, e conhecido na sua cidade, pode ser conhecido pelo Brasil, pode ser que você seja um músico católico só de covers no YouTube, pode ser que seja um músico católico de grandes produções, lançar grandes músicas. Então, tudo é possível e tudo tem espaço, mas a gente precisa cuidar daquilo que Deus tem para nós como missão, para que a gente não se frustre, que é aquilo que você falou. Porque eu vi muita gente se frustrar pelo e ficar para trás, esquecer e desistir e não querer continuar. Então é muito importante, até nesse momento de quarentena, a gente refletir um pouco mais do que Deus quer para mim. Exato. Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer agora? Entende? Se isso acontece de pandemia, é porque Deus está permitindo de alguma forma. Talvez agora a gente precise inventar e desenvolver novas possibilidades de evangelização. Talvez o que Deus peça para mim nesse momento, e que isso é individual para cada um, é um momento de silêncio. É um momento para eu parar e refletir sobre aquilo que eu vinha fazendo no meu ministério. Às vezes não é fazer nada, é parar mesmo, né? Exatamente. Para que quando a coisa volte, eu esteja ressignificado, que o meu chamado, meus sentimentos, tudo esteja muito bem equilibrado para eu poder continuar muito bem a missão. Porque a gente que trabalha com arte, que somos artistas, a gente não para, cara. É uma coisa atrás da outra, a cabeça não para. Então, talvez esse seja um momento que Deus permite para nós de ressignificação do nosso chamado. E para mim foi muito importante parar. Eu pude reiniciar coisas na minha vida que estavam sendo super problemáticas, entendeu? E aí não preciso entrar em detalhes, mas assim,
essa coisa que você falou de ministério, a maioria tem essa realidade e não se percebe dessa maneira. São pessoas que são extremamente funcionais no dia a dia da missa, do grupo de oração, e é claro que Deus chama essa pessoa, esse grupo, a essa missão, mas eles têm um desejo que não sei de onde que parte, talvez de sucesso ou de... naturalmente a gente tem que progredir, então a gente tem que virar artista do mercado fonográfico, que é diferente de ser ministro de música cristão. Mercado Sim. fonográfico é outra história. Você quer ministrar o evangelho no mercado fonográfico, você precisa aprender o ofício. É diferente de ministrar o evangelho num grupo de oração. E tem gente que não é chamado, não tem essa vocação, não tem essa habilidade, nem Deus quer que ela aprenda. É como se você me dissesse, Pedro, eu quero que você aprenda o ofício de evangelizar nos tribunais. Eu não sou advogado nem juiz, eu não vou conseguir chegar lá. As pessoas acham que fazer música de grupo de oração ou de missa é a mesma coisa que um padre Fábio de Mello ou um Rosa de Saron faz no palco. Não, é outro ofício, só tem o mesmo nome, música. Né? Também tem a questão seguinte, Pedro, para a gente poder chegar num patamar de ter um trabalho reconhecido nacionalmente ou qualquer coisa assim, quem te envia? Entendeu? Onde que é a sua raiz? Entendeu? Tem um padre que te acompanha, existe uma comunidade ao qual você já serviu e já está abastecida, você capacitou outras pessoas para ocupar o seu lugar ali para poder alçar novos voos. Então, existe uma preocupação que você tem que ter com relação a isso, né? Eu recentemente vi o Maurício da Sony falando uma coisa que eu sempre disse para os músicos católicos, eu falo assim, quem te envia? Essa pergunta é sensacional. Falar em nome de Deus é fácil, todo mundo fala, qualquer um fala, qualquer oportunista fala, mas a eficácia daquilo que você fala está na sua raiz, naquilo de alguém que te envia. Então, tipo assim, eu falo em nome de tal comunidade, eu venho a paróquia, São João, não sei o quê, e lá as pessoas sabem quem é você. Porque pode acontecer de você gravar uma linda música, que você tem uma grande composição, faça muito sucesso, e o dia que alguém perguntar, mas aí você veio de onde? Eu vim da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E ninguém lá sabe nem quem é você, entendeu? Isso mata a sua raiz e impede da árvore crescer. Ela pode estar grande, mas ela vai estar com a raiz seca. Na verdade, não se chega a ficar grande sem base em lugar nenhum, né? Exatamente. Muito raro. Eu vejo muita gente falando assim de, como que fulano chegou ali, como chegou... Cara, é trabalho de formiguinha. Se você pegar a história de todos os cantores, você vai ver que todos eles tiveram uma construção para chegar. Eu lembro, e eu falo muito disso, que eu acho admirador, um artista amigo meu, vou dizer até o nome, que é o Thiago Brado, que o Thiago, ninguém conhecia o Thiago. Entendeu? Que era justamente a história que eu ia contar, que você que me contou, inclusive, do início dele, né? Então, mas, exatamente, fala aí. O Thiago Brado, eu não tinha ouvido falar de Thiago Brado. Quem me falou de Thiago Brado a primeira vez foi a Catiane. Cara, tem um cara lá no Paraná fazendo um trabalho assim, assado. Mas as pessoas já viram o Thiago Brado atingindo milhões de visualizações, mas ninguém viu que antes dele chegar nos milhões, ele estava fazendo grupos de oração. Ele entrou no carro com a banda dele, o músico mesmo dirigia, era, sei lá, 4, 5 pessoas no carro, e vamos fazer tal acampamento? Vamos, ia lá, cantava a música dele naquele acampamento, cantava no outro, ia para vários lugares, fazia na comunidade dele e estava o tempo inteiro se deslocando em pequenas células. Só que se você falar uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui, vira um tecido. O que o Thiago virou é um tecido. A pessoa de fora acha que é fácil o caminho. É muito sacrificante. Né? De onde esse cara apareceu? Quem que é esse cara? Vai estudar a história do cara, vai ver que ele não começou do nada. Ele é um cara que foi de polo em polo, de célula em célula e construiu o tecido que é a carreira dele hoje. Então, estou falando ele porque eu acho que é muito simples para as pessoas entenderem. Mas poderia falar de qualquer um. É a mesma coisa que as pessoas... Tem história assim, né?
para o missionário Shalom e falar, pô, como chegou nisso? É só ver a história dos caras, entendeu? Como É. começou, onde começou, os pratos que lavou, entendeu? Tem Muita muito. viagem, muito desconforto, muita noite sem dormir, muito show gratuito, e até hoje faz, porque faz parte da missão. Sim, sim. Muita imperícia, muito problema, muita injustiça. Aí depois, porque Deus quer. Deus quer que a gente cresça na dor e ofereça a dor, né? Para se unir a Cristo. Se a gente Eu não acho que é. cresce sem esse sentido, a gente é normal, é músico normal da vida, né? Não existe fórmula de sucesso e não existe mágica, principalmente no meio religioso. Eu gosto de falar aquela frase, que me fugiu o nome da santa agora, que é ore e trabalhe. Uhum. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente não pode dormir no ponto. A gente precisa o tempo inteiro estar em movimento e trabalhar e orar com a mesma dinâmica, com o mesmo equilíbrio, para que isso alcance eficácia, alcance maestria em tudo que a gente faz, entendeu? Quando a gente fala em nome de Deus, a gente precisa manter nossa oração equilibrada e manter o nosso profissional equilibrado. Então, o profissional é o quê? É estudar, eu vou me formar, eu vou me capacitar, eu vou trabalhar, eu vou acordar 5 horas da manhã para compor música, para N situações. Então, é muito importante a gente não perder o foco dessas duas coisas. A gente não pode esperar só de Deus e achar que Deus vai fazer tudo sozinho, porque a gente quer fazer. Não, não adianta cruzar os braços, eu tenho que trabalhar também. Então, para eu desenvolver uma carreira legal e bacana, eu vou ter que ralar muito. Com a bênção de Deus, rezando para que Deus faça a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Mas é a parábola dos talentos, é você corresponder àquilo que Deus te confiou. Se Ele te confiou dons, né? Então, assim, muita gente diz a profissionalização, mas o espiritual é assim, ó. Uhum, Você se torna um profissional porque você corresponde com responsabilidade e com gratidão àquilo que Deus te deu. E você cultiva a parte espiritual também por responsabilidade, por necessidade e por gratidão para você ter o que passar. Porque senão você é só técnica, só músico. Então vai fazer música de entretenimento. Não é uhum. música com o evangelho, né? Então uma coisa depende da outra, sim, não tem como. É, deixa eu te Só dizer fazendo uma coisa. Fala. frase, frase que eu falei, ore e trabalhe, ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você, é de Santo Inácio de Loyola. Então, eu É, acho que exatamente. é uma frase super importante para a gente sempre lembrar. Eu preciso viver esse equilíbrio. Tudo que é demais também estraga. Não adianta eu trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar e não rezar. E também não adianta você só rezar, só rezar, só rezar e não botar a mão na massa. É um equilíbrio. A vida da gente precisa ser de equilíbrios. Os É. equilíbrios levam à nossa vitória. É o que vocês pretendem. Se a gente pretende estar no mercado fonográfico, sendo cristão e evangelizar, se precisa dos dois, não tem como abrir mão de nenhum dos dois, né? Em qualquer coisa. Eu acho que até se você vai cantar na paróquia, você precisa dar o seu melhor, entendeu? Não É. dá, a gente não tem mais espaço hoje, e nisso a gente ficou muito para trás dos evangélicos, porque os cultos, tem músicos profissionais nos cultos, tem pessoas que estudam, ensaiam e vão lá e fazem. Os católicos, muitas vezes, nem ensaia, vai lá e toca. Ah, eu sei que está dando o que pode, mas às vezes rala um pouquinho mais, se sacrifica um pouco A maioria das vezes é acorda, porque não estudou mesmo. não é? Né? Eu digo isso porque, Pedro, você sabe bem disso. A gente cansou de fazer show com bandas locais e fazemos até hoje. E Uhum. muitas vezes as bandas não tiram a música direito. E É. aí o show não fica bom. Aí o cara fala, mas é porque eu trabalho e eu não posso. Então, se eu me dispus a assumir esse compromisso para com o próximo e para com Deus, eu preciso saber que isso exige uma dedicação. Isso exige uma dedicação. Eu preciso fazer jus àquilo que me foi confiado por É. Deus e pelos homens. O que eu costumo falar nos workshops que eu dou é: se você para 10 minutos todos os dias, no final de um ano você está um monstro. Então, assim, você não precisa, agora eu vou parar e vou estudar uma faculdade de. Não. Pratica 10 minutos. Seja canto, seja instrumento, seja o que for. Operação de áudio, edição. Você tem que olhar em longo prazo. Deus olha pra gente em longo prazo. Deus não quer resultado hoje. A gente tem que se olhar desse jeito, né?
Ah, não deu tempo de tirar o show. Lógico que deu, meu amigo. É porque você não quer. Não, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Quantas horas você fica no Instagram, no Twitter e no WhatsApp? Ah, média de 4 a 6 horas por dia? Então, para meia horinha para tirar o teu repertório e não diz mais isso. Mas, cara, obrigado, já estamos chegando ao final. Mas, assim, tem tanta coisa para falar, acho que é legal a gente marcar uma próxima, até com o Felipe, assim, também é bom, assim, o papo de vocês é sempre muito legal quando a gente se reúne, quando a gente conversa. E eu quero te agradecer por essa conversa hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco, de poder partilhar um pouco da minha história com você, com seus amigos e com os nossos amigos. E eu tô super top. Quando quiser fazer de novo, vamos fazer de novo. Quando for possível, eu acho que a gente pode fazer aquela junção de nós 4. Isso que eu ia falar. Bem, e a gente, eu, você, o Felipe, o André Cavalcante, e a gente discutir e tornar possível que as pessoas vejam a maneira com que a gente discute música católica, né? Então, fica aí uma ideia para a gente um dia tornar público essas nossas reuniões de trabalho. Eu mencionei com ele isso que a gente pode fazer. Você falou, a gente pensa igual mesmo, porque eu vou fazer uma live com ele na quarta. Esse que eu tô gravando segunda, eu vou lançar terça, né? E na quarta eu vou fazer uma live com o André, só que eu falei, a gente devia gravar os 4. Só que eu falo ou com você ou com o Felipe, fica difícil os dois juntos, né? Não sei, cada um tá muito ocupado assim, mas a gente vai conseguir marcar uma data em comum. Tranquilo, eu acho que de nossa parte é super tranquilo. Tempo é o que a gente mais tem nesse momento de pandemia, então a gente pode aproveitar para edificar outras pessoas e para levar mais conhecimento para as pessoas. Então, conte comigo sempre. Tu sabe do carinho e gratidão que eu tenho pela sua amizade, carinho que eu tenho por você, pela nossa parceria de Fábrica e GBA, sempre juntos. Então, tô aqui e obrigado por tudo também, pela oportunidade de falar com o pessoal aí, viu? Eu que agradeço, cara, e já sempre aprendi muito contigo e também, cara, sou muito grato por vocês, pela tua amizade, e marquemos uma próxima aí. Valeu, cara. Tamo junto. Um abração.